Então, passando esta quarta-feira, na próxima, dia 31, último dia do mês, todos os educadores, professores e funcionários de escola irão escolher o futuro presidente, a futura diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINTEAC. A AcreTV.net chegou a propor uma mesa redonda, um debate com os 3 candidatos que confirmaram suas chapas. No entanto, 2 deles não aceitaram o convite e não aceitaram também o convite em outras emissoras. Eles preferem fazer entrevistas isoladas. Socorro, você me falava que o uso do sindicato como trampolim político, isso faz muito mal para a conquista de direitos e para a valorização futura dos trabalhadores. Fala um pouco sobre isso. Boa tarde a todos, né? Então, obrigado pelo convite. Assim, a gente fica satisfeito porque a gente não tem como chegar a todos os municípios do estado e através de você a gente poderá conseguir isso. Nossa campanha é pautada em cima da categoria, então a gente defende a categoria. Então, quando a gente fala nessa questão de trampolim político, é porque o sindicato é da categoria. É da categoria. A educação, há muito tempo, o sindicato vem sendo utilizado como trampolim. É lógico que a gente entende que tem que ter político a nosso favor, tanto na Assembleia, como na Câmara, no Senado. Mas não utilizar o sindicato para trampolim político. Porque a gente precisa de pessoas dentro do sindicato que lute pela categoria. É a nossa força de trabalho que está em jogo. Essa questão da ingerência política no SINTEAC, ela ficou muito evidente nos anos passados. A professora Rosana, que é presidente e candidata à reeleição, ela desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores e teve um enfrentamento muito forte contra o governo. Você acha que ainda assim há ingerência hoje dentro do SINTEAC? Ingerência política? Com certeza, né? Eu acho que quando você é apoiado por alguém, de repente você sai, mas você tem aquela ligação. A gente não, a gente pensa na categoria. Tanto é que a gente pensa na mudança do estatuto, acabar com essa figura do presidente, trabalhar de forma de colegiado. A gente quer acabar com a reeleição também, e isso é proposta que veio da categoria e que a gente abraçou a causa. Vocês ouviram a categoria e depois vocês construíram a plataforma de proposta? Exatamente, a gente vem se reunindo desde 2013. A reeleição para vocês não é importante? Não é uma coisa que vocês vão defender? Não, de forma alguma. Quer dizer, o presidente do SINTEAC tem um mandato e acabou. Exatamente. E outra, tirar essa figura do presidente, porque que só a presidente é responsável por tudo, só ela que pode assinar documentos que outros diretores poderiam estar assinando. Democratização da gestão, né? Exatamente, é um sindicato independente classista. E quando a gente fala de classismo, a gente está falando de trabalhar com o apoio. Né? Quem é o menos beneficiado é o apoio, então por que não começar pelo apoio? Professora Rosângela, a senhora me dizia há pouco que essa prática do assédio moral dentro das escolas, por pessoas ligadas à Secretaria de Educação, principalmente fazendo pressão aos diretores de escola, para que esses diretores possam interferir no voto do professor, do funcionário de escola, em favor do candidato do governo. Isso é uma prática nefasta. Na sua opinião, isso está acontecendo, principalmente nesta reta final de campanha? Infelizmente isso acontece, mas como a gente está sempre debatendo nas escolas e estamos colocando com firmeza, nós somos educadoras, somos nós os educadores que vamos dizer o que é que nós queremos, qual o sindicato que nós queremos. Queremos um sindicato vivo, já no campo da categoria, nas escolas, né, participando, isso sim. Mas infelizmente, não só nessa reta final, mas infelizmente até na nossa greve em 2015, foi um processo muito grande da interferência dos dirigentes das secretarias de educação, pressionando os provisórios, ameaçando de demissão. E de cortar ponto. O próprio governo foi público e disse que iria demitir. Depois ele refez. E cortou o ponto. E cortou o ponto dos trabalhadores, de funcionários. Uma funcionária de escola recebeu 0 no seu contra-cheque. Funcionária, inspetora
de alunos, gente, é triste. Nunca nenhum governo, né, tinha feito isso, foi o primeiro da nossa história. É claro que todos os 3 candidatos falam em transparência, principalmente no cuidado com as contribuições sindicais, com o dinheiro que não é do sindicato, tampouco dos diretores, o dinheiro é do filiado, ele contribui, portanto, ele precisa ter aquele dinheiro convertido em serviço, em benfeitoria para ele. Eu te pergunto, Socorro, o Simproacre. O Simproacre, ele tem sido citado com muita veemência como uma entidade que defende somente os professores. A gente percebeu que na greve, alguns funcionários de escola, que são a maioria que vão votar, dos filiados, agora, eles reclamavam muito da falta de solidariedade por parte do Simproacre. Persiste entre vocês, incomoda vocês o fato do Simproacre ele não ter carta sindical, ele não ter autorização do Ministério do Trabalho para representar o trabalhador aqui? Em relação a essa questão do Ministério do Trabalho, e a Rosângela, a gente vem acompanhando todo esse processo e realmente não existe, né? Não tem. Então, o que a gente pensa como o independência ou eles? Nós não estamos para trabalhar só com os professores, de forma alguma. A educação, a categoria, são várias pessoas. E quando a gente vai nas escolas, a gente conversa com filiados ou não, porque a gente está falando de uma categoria que é a educação. Desde o cooperado, o pessoal de firma, todo mundo faz parte da educação. Escola não funciona sem um funcionário de apoio, de forma alguma. Então, quando a gente propõe o classismo, é isso. Vamos trabalhar com menos favorecido. Quem é o apoio, que ganha bem menos. A gente, claro, não estou dizendo que nós ganhamos bem, lógico, mas em relação ao apoio, é assim que funciona. Em 2013 a gente trabalhou muito em cima dessa questão do funcionário de R$860 uma merendeira, um vigia. Isso é um salário menor que o salário mínimo. E pior ainda é a tal da terceirização, né? Que aí o trabalhador está no prejuízo aí. Exatamente. Atraso de salário, direitos que são negados. A gente fica indignada quando a gente vai em lugares de escola que tem firma que está 2 meses, cooperativa 2 meses, 3 meses sem receber. E esses trabalhadores, eles sentem-se com medo de falar, porque eles podem, apesar de estar sendo prejudicados, podem perder inclusive seus empregos. Infelizmente, é uma prática que vem acontecendo, mas eu espero que as pessoas tenham consciência, né, de saber o que estão fazendo na hora de votar, né? Então, Rosângela, você consegue ver qual seria o comportamento de um candidato do governo numa mesa de negociação com o governo para defender os direitos do trabalhador? Quer dizer, o governo elege um cidadão como presidente do SINTEAC. O SINTEAC vai para uma mesa de negociação para tratar de uma determinada pendenga ou uma coisa que está pendente. Por exemplo, reajuste salarial. Como é que ficaria o comportamento de um candidato que foi eleito pelo governo para negociar com o governo? Independência, como é que fica? Jamais vai ter independência. Ele não vai ter competência de falar. Ele até pode ter competência, mas ele não vai ter autonomia, ele não vai ter independência. Nem coragem. E nem coragem. Não, nós precisamos, no sindicato, guerreiros, né, comprometidos com a educação, que não seja atrelado ao governo, não a submissão. Eu agradeço muito, é uma luta que a gente vem desde 2013, um grupo de pessoas que acredita que o sindicato é da categoria, que a gente precisa reverter esse quadro, então a gente pede o apoio da categoria. Nós não somos nem situação nem oposição, gente, nós somos pela categoria e o que estiver ao nosso alcance, a gente vai tentar ao máximo proporcionar isso. Então, quando eu digo boa sorte, é boa sorte a nós da categoria, que é a educação. Agradeço muito, muito mesmo estar aqui com você, porque é uma oportunidade que temos, porque você sabe que nossa campanha é por nossa conta, então a gente agradece muito. É um prazer receber você. Obrigada. Qualquer um dos candidatos que tenha sido, porventura, se sentido ofendido por algum comentário, está
convidado aqui a se explicar, esclarecer e falar aos seus eleitores também. No próximo bloco eu vou falar com o professor João Jari, que ele é candidato a secretário nesta chapa que se chama Independência ou Eles. Por que esse slogan? Já já com o professor João Jari. Voltamos para o segundo bloco de entrevista com os candidatos da chapa Independência ou Eles, candidatos à presidência do Sintiac nas eleições que ocorrem no próximo dia 31. Agora, o meu entrevistado é o João Jari, professor do maior colégio do Acre, do SERB. Professor, por que Independência ou Eles? Então, primeiramente, boa noite a todos os educadores, colegas de profissão, a todo o pessoal da escola. E Independência ou Eles deixa bem claro, não queremos apoio de partido político e nem de político algum. Nós precisamos que a categoria acredite na sua própria força. A valorização dela vem a partir da sua própria luta. Ela não é construída a partir de apadrinhamentos político-partidários. Muito pelo contrário. Ela nasce da nossa indignação e do nosso respeito próprio, a partir do momento em que o nosso salário ele não é fruto de uma barganha política. O nosso salário é a nossa dignidade. Nós trabalhamos para poder receber. Exatamente. Então, a valorização que nós pedimos do governo é uma valorização que inicia-se primeiro em nós mesmos. Nós temos que nos valorizar. Aqui as colegas citaram anteriormente a questão dessas práticas nefastas de perseguição, de assédio moral, mas você, trabalhador, tem que dizer não. Está na hora da gente dar um basta. Somos nós que temos que erguer a cabeça e dizer não, eu não aceito isso. Por essas questões é que nós estamos propondo que esse sindicato ele não seja apenas trocar o presidente. Nós queremos trocar toda a estrutura sindical. Professor, houve a greve, a categoria decidiu suspender a greve até em respeito aos alunos, para que eles pudessem terminar o ano letivo de 2015, senão o transtorno seria maior ainda. O governo prometeu retomar as negociações, depois de muita pressão do Sintiac, realmente retomou. Houve 3 ou 4 tentativas de acordos de salários, até que a categoria aprovou aquele percentual lá para professores e para funcionários de escola, com a promessa de que o projeto de lei iria para a Assembleia Legislativa, e essa promessa foi feita pelo deputado Daniel Zen, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Até agora, esse projeto não chegou ao Parlamento. Como é que o senhor vê? O governo que açoitou o trabalhador é o mesmo governo que agora tenta convencer que é amigo desse trabalhador. É o que a gente precisa esclarecer, porque na verdade as pessoas já conhecem. Nós moramos, graças a Deus, no estado de Muro Baixo, e você percebe, por exemplo, quando você perguntou anteriormente dessa gestão em Garra e Luta, se você prestar atenção, houve realmente um distanciamento do governo, todavia, a presidente do sindicato ainda continua presidindo a CUT, que é governista, é base do governo. Então essa aproximação, esse afastamento e essa aproximação para a gente é muito estranho. E o que acontece? O que foi aprovado com a categoria foi na pressão que a categoria já estava exaurida de uma greve de 65 dias, de pressão, ameaça, desconto, porque houve corte de ponto. Inclusive aqui a gente poderia aproveitar e cobrar Moisés Diniz, né, porque disse que se cortasse o ponto pediria demissão e não o fez. E hoje ele está acompanhando aí o pessoal, né, da chapa governista, né, oficialmente governista, que é do professor Wilson. Aliás, ele ajudou a montar a chapa. Exatamente. Então, o que a gente tem é o seguinte, uma estratégia do governo para cada vez ainda mais massacrar o trabalhador. Na seguinte maneira, eles estão aguardando que seja aprovado o PL 257, garantindo assim uma base legal para não efetuar esse reajuste. Esse reajuste que foi mísero, que foi miserável por parte do governo, mas que mesmo assim não teve coragem de entregar na Assembleia. O cenário vai piorar com a eleição do candidato do governo? Uma possível eleição do candidato do governo ou continuando a atual gestão, para a gente não faz diferença porque, na verdade, o trabalhador ele não tem sido contemplado. Então, em ambos os casos, nós saímos perdendo. Mas, como eu disse anteriormente, a nossa vitória da nossa chapa é muito mais dessa institucionalização do sindicato. A nossa vitória está fazendo essa mobilização, porque nós vamos manter essa chama viva.
indo para o sindicato ou não, mas nós estaremos na mobilização e estaremos cobrando do governo e de todos aqueles que se dizem representantes uma postura em defesa realmente da educação. Porque se você citou inclusive o deputado Daniel Zen, né, que a gente vê na parte de educação em todos os lugares, mas assim, a única relação dele com a educação, na verdade, é o fato dele ter sido o secretário de educação. E foi um dos piores. Exatamente. Então, o que a gente tem? A gente tem uma pessoa que não é da educação, mas que gere as pastas da educação em todos os lugares como se tivesse propriedade. Ele tem a propriedade no aspecto jurídico, realmente é formado na área, todavia falta para ele a base conceitual de estar ali na prática, a base realmente de conhecer a categoria, saber os problemas. E é o que nós temos construído. As nossas propostas não são criadas por pseudo-líderes, não são criadas em gabinetes, são criadas lá, junto com a categoria. Porque eu não posso dizer o que o pessoal de apoio precisa. É o pessoal de apoio que vai dizer a sua necessidade. É o professor daqui de Rio Branco que vai dizer a sua necessidade. O professor de Mâncio Lima vai dizer qual é a sua necessidade. Então, não construímos em gabinete, não somos líderes de ninguém. Nós estamos nos disponibilizando como ferramenta de luta para toda uma categoria. Professor, para encerrar, e já agradecendo a sua presença, os irregulares. Por que o governo sempre pagou os direitos dos irregulares? E aí a gente está falando da VDP e outras verbas incorporadas ao longo desses 25, 30 anos. E somente agora ele decidiu tirar essa verba, deixando muitos trabalhadores não concursados da educação, que são quase 3 mil, apenas com salário base. Por que somente agora? Então, na verdade, a gente percebe essa estratégia política para garantir... Para fazer caixa? Para fazer caixa ou, de alguma maneira, garantir que não transpareça a população esse endividamento. Mas a população já ficou óbvio, o endividamento do Estado é grande. Então, eles precisam manter um determinado recurso. Na última reunião que nós tivemos na Assembleia, justamente, novamente com Daniel Zen, os deputados ali presentes, inclusive a procuradora do PGE, foi dito que foi feito um parecer da PGE para o Estado. Inclusive, solicitamos isso, solicitamos esse parecer, mas não foi disponibilizado. Assim, por que a categoria, que é a principal interessada, por que esses trabalhadores que estão sendo tratados dessa maneira, por que eles não têm direito a ter acesso a esse parecer, onde eles alegam dizer que realmente não é possível? A única coisa que eles se baseiam é a lei de responsabilidade fiscal, dizem que não pode, mas a lei de responsabilidade fiscal é uma lei. Eles poderiam muito bem revogar ela, ou mudar, ou alterar os padrões. E quem sabe parar de contratar tanto comissionado? Mas essa justificativa para a gente assim, não é válida, porque na verdade assim, eles tiveram a faca e o queijo na mão. Tinham presidência, governo e prefeitura. Não alteraram nada. Então assim, as leis que lhes convém, eles aceitam, eles cumprem, e as que não lhes convém, simplesmente. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu estou falando para ficar bem didático, todo mundo sabe. A VDP, pela lei, ela vai ser paga em julho. Uma parcela dos trabalhadores da categoria recebeu em julho, mas alegaram que iam pagar agora em agosto, uma outra parcela em setembro, e até hoje a categoria está vendo navios. Então, que valorização de desempenho profissional é essa? É a pergunta que fica no ar. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Nós estendemos o convite aos candidatos Rosana Nascimento, que é atual presidente do Sindiac, e também ao candidato Wilson Guimarães, para que eles possam estar aqui conosco. Se não aceitarem, é porque estão fugindo do debate. Parabéns à chapa Independência ou eles que aceitou vir e debater com a gente.